Oi pessoal, o nosso passo a passo de hoje é uma peça que eu já estava com vontade de refazer há muito tempo. Eu postei ela aqui no canal muitos anos atrás, então hoje eu refiz ela e trouxe aqui pra vocês essa nova versão, que é a nossa necessaire com 3 zíperes. Ela tem 2 bolsos aqui na frente, os forros ficam todos separados e eu acho essa peça bem bacana, porque você pode aplicar essa técnica que eu uso nos bolsos em outras peças também, que vai funcionar super bem, vai ficar muito legal. E aproveitando que eu trouxe esse passo a passo pra vocês hoje, a gente tá lançando o gabarito dele lá no Carrossel da Arte, então se você gostou dessa peça e quer produzir bastante aí pro Dia das Mães, tem o gabarito por lá, eu vou mostrar como eu usei ele, mas as medidas também vão estar aqui na descrição. O gabarito é esse aqui e ele tem a divisória aqui dos bolsos. E também a gente lançou esse gabarito aqui, que é da mini carteira. Essa carteira eu também lancei um tempão atrás aqui no canal, mas ela é uma queridinha, eu adoro essa carteira. Ela fica assim bem compacta e aí aqui dentro tem os bolsinhos e esse bolso com zíper aqui. Então é uma peça super gostosa de fazer, vai estar disponível lá no site e eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, eu comecei cortando aqui as partes da minha peça usando o nosso gabarito. Então, eu cortei as 2 partes do corpo aqui no formato grande e eu já vou fazer os recortes da frente, mas eu explico depois. E o meu forro, eu fiz o seguinte, a gente vai precisar de um forro para cada bolso. E como são 3 bolsos, a gente vai ter 3 forros diferentes. Então, eu cortei primeiro 2 vezes aqui no tecido de forro na medida total do meu gabarito, porque vai ser a parte do corpinho. Aí depois, eu cortei com o meu tecido dobrado, assim ó, aqui tá a dobra dele. Eu fui lá e posicionei o meu gabarito com essa segunda linha aqui, ó. Então é como se eu pegasse esse pedaço aqui pra cortar o meu segundo forro. Se você quiser cortar 2 partes separadas, pode. Aqui eu deixei dobrado só porque ficou mais fácil pra mim. E aí, a última parte, eu repito a mesma coisa. Tecidinho dobrado, só que aí, ao invés de pegar a segunda, eu vou pegar só a última parte aqui, onde tem essa marcação. Então, por onde é vazado, você consegue ver aonde está a borda do seu tecido, aí você vai lá e corta. Então, são esses 3 cortes de forro que eu vou precisar. Agora, eu vou pegar aqui a parte da frente da minha necessaire e você vai decidir quantos bolsos você quer acrescentar nela. Se você quiser colocar só um bolso, você só faz um recorte. Se você quiser colocar os 2, aí você vai fazer que nem eu vou fazer aqui. E aí a gente tem 2 opções. Você pode posicionar o seu gabarito em cima e riscar aqui onde tem o vazado e depois vir com uma régua e cortar. Ou você pode cortar direto com o gabarito. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou cortar aqui essa medida. Eu uso sempre essa medida menorzinha aqui, ó, porque ela já vai distribuir a minha peça em 3. Então, ó, posiciona ela na borda, aqui esse vazado. Aí você vai com o seu cortador e já corta. Beleza. Abri a primeira parte. Se eu quiser colocar um zíper só, eu paro por aqui. Como eu vou colocar 2, eu vou cortar a segunda parte. Também usando só essa beiradinha aqui do meu gabarito. E prontinho, aí a gente vai ter as 3 partes iguais. Aqui eu posicionei os meus zíperes só pra mostrar pra vocês mais ou menos como isso vai ficar quando tiver costurado. Esse último aqui vai com a parte grande das costas, então a gente vai ter esse formato aqui pra gente fechar a nossa necessaire mais ou menos. Mas vamos começar do começo, então eu vou costurar primeiro esse meu zíper azul aqui do meu primeiro bolso. E aí eu vou fazer o seguinte. Você vai pegar e vai costurar o teu zíper normalmente, que nem a gente sempre faz. Vai colocar lá virado direito com direito, passa a costurinha, vira pro outro lado e rebate. E pra fazer esse bolso aqui, eu vou usar aquele meu forro que é médio, que eu cortei com o tamanho de 2 dessas minhas tiras aqui. Então ele vai ter 2/3 da minha peça. E aí eu vou costurar esse forro normalmente, como se eles tivessem o mesmo tamanho, tá? Depois que eu costurar aqui, eu venho explicar pra vocês por que o nosso forro vai ficar mais comprido do que essa parte.
Gente, essa primeira parte aqui que eu costurei é como se fosse o topo da minha peça. Então aqui vai ficar o meu zíper da área interna maior. E aí o que eu vou fazer? Ao invés de eu jogar o meu forro pra trás pra rebater, como a gente sempre faz, eu vou deixar ele aqui pra baixo. Então deixa ele esticadinho lá. A gente só vai dobrar essa parte aqui, ó, do excesso da costura. Deixa eu só virar aqui. A gente vai meio que deitar esse excesso da costura aqui pra trás, ó. E eu vou passar um pesponto segurando isso daqui. Porque esse meu forro, ele não vai ficar nessa parte aqui de cima. Ele vai ficar só na parte de baixo do meu bolso. Então, por isso que eu vou rebater dessa forma. A parte de baixo, que eu vou costurar em seguida aqui, você pode rebater normalmente. O meu forro aqui tá inteiro, então eu vou só dobrar ele ao meio pra ele encontrar direito com direito aqui com o meu zíper. Aí pra rebater, eu vou abrir o zíper por completo e depois eu fecho de novo usando o cursor. Outra coisa importante dessa parte é você observar a direção da sua estampa. A minha estampa, ela tem pé, então eu preciso ir seguindo o corte da minha estampa na hora de fazer essas costuras, senão ele vai ficar meio esquisito. Agora, com essa parte costurada, dá pra ter uma noção melhor de por que a gente vai deixar esse forro aqui pra baixo. É porque quando a gente tiver costurada essa terceira parte, esse bolso vai ficar cobrindo toda essa parte de baixo aqui da minha peça. Agora, pra costurar o meu segundo zíper aqui da frente, eu vou repetir o mesmo processo com essa última parte que sobrou e com aquele forrinho menor. E o jeito de rebater é o mesmo, então a gente vai rebater o de baixo aqui pela frente, normal, e o outro a gente só vai jogar pra trás, que nem a gente fez aqui na parte de cima. O cuidado que a gente tem que ter aqui nessa parte é de não costurar o forro que já tá costurado. Então deixa ele lá pra cima enquanto você trabalha aqui com a parte bem livre. Ah, pessoal, aqui tem uma diquinha. Se você é muito iniciante na costura e não tem muita segurança de ir alinhando aqui pelas laterais, você pode fazer piques para marcar o centro tanto do seu zíper quanto da parte do corpo e do forro, para você ter certeza que vai ficar tudo alinhado, tá? Coloquei aqui os cursores na minha peça, depois de juntar os zíperes aqui novamente. E aí, a parte de trás, ela vai ficar assim, ó. Aquele forro médio vai sobrepor o pequeno, né? Então o pequeno vai ficar dessa forma, e o grande a gente vai colocar ele aqui por cima. Agora, eu vou costurar o meu terceiro zíper aqui no topo, e esse a gente vai fazer daquela forma mais tradicional de necessaire simples. Então eu também costuro o meu zíper primeiro, depois sobreponho o forro, e costuro a parte das costas, que aqui ficou inteira. Mas o legal dessa peça é que se você quiser fazer mais um bolso aqui atrás, você pode fazer seguindo a mesma lógica aqui da frente. Vai ficar um pouquinho meio cheio de forro lá dentro, mas dá pra fazer, tá? Então, se você quiser, dá pra fazer isso. Ou também, se você preferir, dá pra, por exemplo, colocar um bolso médio na frente e um pequeno atrás. Também fica super legal. Então, essa peça dá pra fazer um monte de variação. Antes de começar a costurar o meu zíper, eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha só pra eu segurar esse meu forro aqui no lugar e ele não me incomodar durante a costura. Então é só deitar ele pro lado que ele já tá naturalmente. E aí a gente passa a costurinha aqui na beirada.
Na hora de rebater esse zíper aqui do topo, você pode rebater ele daquela forma normal, jogando ele aqui pra trás, mas eu tenho feito nas minhas peças da seguinte forma, eu tenho só feito o pesponto aqui com o meu zíper, então eu jogo o excesso do zíper lá pra baixo e passo o pesponto só aqui por fora. Eu acho que o acabamento fica bem melhor da peça, mas você pode fazer do jeito que você preferir. Aqui não tem necessidade de jogar ele pra cima se você não quiser, tá? Eu só faço assim porque eu acho que o zíper fica mais quadradinho no cantinho ali quando a gente desvira. E o forro não enrola no zíper, então se você tem essa dúvida, ele não vai embolar porque o excesso da manta, que é o que dá aquele volume ali na parte, a gente tá costurando pra dentro, então o forro fica no lugar. Agora eu vou colocar o cursor aqui desse meu terceiro zíper e aí eu vou fechar a minha peça daquele jeito que a gente sempre faz. Posicionando aqui o direito com o direito, forro com forro, e aí a gente vai passar uma costura no contorno todo dessas partes retas aqui, deixando uma abertura no forro para desvirar a peça. Depois de fechar todos os lados aqui da nossa peça, é desse jeito que ela vai ficar. E aqui você tem a opção de arredondar a ponta da sua peça se você quiser. É só vir com uma reguinha de cantos, essa aqui também é do Carrossel da Arte. E aí você pode alinhar com as suas costuras, passar um risco aqui e depois passar a costura exatamente por cima, que aí você já muda um pouquinho a carinha da sua peça. Agora eu vou desvirar ela aqui. Aqui eu cortei os excessos de zíper e dei uma queimadinha neles também, pra eles não irem desfiando com o tempo. E aí é só desvirar a sua peça. Agora eu vou levar ela lá pro ferro de passar pra ela ficar bem bonitinha e vou fechar aqui o meu tecido de forro com uma costura reta na máquina também. Você ajeita e dobra aqui pra dentro e passa a costura pra fechar. Bom, gente, esse aqui é o resultado final da nossa peça. Então, esse bolso intermediário, ele fica desse tamanho aqui. E esse bolso aqui de baixo fica mais estreitinho, ó. Então, eu acho que fica ótimo pra organizar pincel de maquiagem, deixar tudo bem separadinho na bolsa. Ou até pra levar documento fica legal, porque aí você pode guardar os menores aqui na frente e os que forem maiores aqui na parte interna maior. E aí, se você quiser, dá pra acrescentar uma alça também. E você pode usar essa técnica em vários tipos de peça. Você pode fazer ela maior ou menor, como você preferir. É só seguir a mesma lógica. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreva aqui no canal que a gente sempre tem um passo a passo novo aí pra vocês. Tchau e até a próxima!